Olá, amigos. Eu estou aqui de volta depois de um intervalo um pouco maior do que o habitual. Eu quero agradecer as pessoas que se preocuparam com isso e perguntaram, e eu dei algumas explicações. Realmente, alguns exames eu estava fazendo, mas na verdade foram vários assuntos, várias coisas que me fizeram dar um intervalo, né? Alguns outros projetos e tal. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso, mas houve um período longo que eu fiquei sem fazer vídeo e eu agradeço as preocupações que alguns manifestaram e perguntaram, e eu dei algumas explicações na época sobre exames que eu estava fazendo, mas na verdade não foi exatamente só isso, foram uma série de fatores, né? Então, eu estou tentando retornar. Não sei se vou manter o ritmo que eu fazia antigamente, em função de outros projetos em andamento, mas vou retornar, e hoje eu vou retornar não com um vídeo especificamente sobre defesa, que é o que a minha audiência mais espera de mim, né? Eu acho que angariei mais pessoas, né, no canal falando sobre defesa. O vídeo de hoje tem relação, mas não é um vídeo sobre defesa. Eu vou tratar, né, hoje nesse vídeo, e no próximo vídeo sim eu volto ao tema defesa, voltando a um assunto que eu já falei aqui, que é a ligação, vamos dizer assim, a assistência militar Brasil-Estados Unidos. Eu já falei isso num outro vídeo, enfocando aspectos até a Segunda Guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, e vou voltar a isso num próximo vídeo. Mas hoje o tema do nosso vídeo, né, é um tema sobre um projeto literário que eu estou dando andamento, e que eu acho que existe a possibilidade da participação daqueles que se interessem, né? Por isso eu vou deixar para o final algumas explicações, não para criar nenhum clickbait, não, é porque realmente só aquelas pessoas que ficarem até o final desse vídeo que serão aquelas que possivelmente se interessariam em participar do que eu vou propor, né? Esse projeto, né, esse novo projeto literário que eu estou trabalhando, eu estou escrevendo ele no Wattpad, o que permite a participação das pessoas. Vamos falar sobre isso. Ele trata de um conflito entre transhumanismo, né, a evolução das máquinas na sociedade humana, e religião, né, misturado também com algumas questões geopolíticas, e aí é por isso que eu digo que não é totalmente desvinculado da questão da defesa, né? Então, nesse projeto que chama-se Época 6, O Despertar do Universo, mostrando aí uma capa provisória, né, eu trato desse conflito, né, entre o transhumanismo, que é alguma coisa que vai ocorrer, os especialistas preveem no final da década de 40, início da década de 50 desse século, e está muito ligado com um fenômeno que eu já conversei aqui num outro vídeo sobre singularidade, né? E que é o ponto onde as máquinas ultrapassam o processamento, né, do cérebro humano, né? Então, esse livro, esse novo projeto trata de transhumanismo e o trinômio GNR, que é a nanotecnologia, a genética, a nanotecnologia e a robótica, né? Existem riscos, né, que são apresentados no desenvolvimento principalmente da nanotecnologia, né? Existem vários autores, né? Eu vou citar alguns aí na descrição, como Eliezer Yudkowsky, né, que é uma das pessoas, um dos cientistas que criou o Intelligence Research Institute, o MRI, né? Outros cientistas que apontam dificuldades para a espécie humana quando essas máquinas alcançarem um desenvolvimento, né? Isso tudo começou, né, em 1959, para falar, vamos dizer, de nanotecnologia, o início da nanotecnologia, um artigo, né, do Richard Fleming, né, em 1959, que ele escreveu um artigo
There is plenty room at the bottom. Né? Então, ele escreveu um artigo em que ele dizia que tem muito espaço no fundo, ou seja, quando você vai para o microscópico, quando vai para o nano, né? Para as coisas bem pequenas. Né? Esse artigo é considerado, né? Ele foi escrito numa reunião anual, é no Richard Feynman, ele foi escrito numa reunião anual da American Physical Society, no Caltech, em dezembro de 1959. Isso começou, é considerado o marco no início da nanotecnologia. Né? Aí vem em 1986, o Eric Dressler, né? Escreveu um livro seminal, um livro que é referência, né? Chamado Engines of Creation, né? Que são os montadores moleculares. Né? Então, essa obra, né, ele mostra alguns possíveis e teóricos usos da nanotecnologia, inclusive como arma, né, nos montadores moleculares, nos assemblers e disassemblers. Né. Em 1999, seguindo um roteiro, né, do estudo que os cientistas vão fazendo sobre essa matéria, em 1999 surgiu o livro do Ray Kurzweil, que é o The Age of Spiritual Machines. Né? Esse é um livro também, estou mostrando aí, é um livro fundamental nesse estudo. Né? Bom, em 2000, né, apareceu um artigo, né, publicado, tá, na Wired, que é uma publicação online, que o artigo falava Why the Future Doesn't Need Us? Por que o futuro não precisa da gente? Né? Esse artigo foi publicado em janeiro de 2000 por Bill Joy. Bill Joy é um dos fundadores da Sun, né, Microsystems, né, uma das grandes, né, na fabricação de chips e equipamentos para computadores. Nesse artigo, o Bill Joy coloca uma série de preocupações deles com riscos com o desenvolvimento da nanotecnologia. Ele se baseia muito no livro The Age of Spiritual Machines e também no livro do Dressler, né, do Eric Dressler. E é interessante que ele apresenta um manuscrito, né, uma referência que foi feita nesse livro, né, uma alusão aos ludistas. Quem eram os ludistas? Desculpa. Os ludistas foi um grupo de pessoas, de trabalhadores têxteis da indústria inglesa, que no século XIX é uma facção radical que se levantou contra máquinas têxteis e destruiu essas máquinas têxteis. Acredita que esse nome, né, Ludites, vem do líder deles, que era o Ned Ludd. Né? E nesse livro tem toda nesse artigo do Bill Joy, tem toda uma alusão a esses luditas, e ele mostra, né, ele diz que nessa passagem que aparece no livro do Richard, do Ray Kurzweil, o The Age of Spiritual Machine, que essa passagem que fala sobre os luditas e que faz a alusão a toda essa questão das máquinas e da interferência na sociedade humana, ele diz que você só percebe ao virar a página onde está esse texto, que foi escrito pelo Theodore Kaczynski, o Unabomber. Né? Então, em função disso, ele coloca uma série de questionamentos. Né? Ele até concorda com algumas das coisas que o Theodore Kaczynski escreveu, mas ressaltando que isso não significaria nenhum apoio ao Unabomber. Como vocês sabem, o Unabomber foi um matemático que se revoltou contra a sociedade e fez alguns atentados terroristas nos Estados Unidos. Né? Ele foi considerado como Unabomber. Tem até um filme muito interessante na Netflix sobre o Unabomber. Né? Vale a pena até assistir. Aí temos um outro livro que eu vou mostrar aí, né, que tudo isso que eu estou mostrando, esses livros, são tudo preparativos e, vamos dizer assim, mote para esse livro que eu estou escrevendo. Esse livro que eu estou mostrando aí, o Nano, né, ele na verdade não é, entre os outros que eu mostrei, não é nenhum marco, porque é um romance. Né,
e não é nenhum marco dessa tecnologia. Ele apenas, eu estou mostrando porque ele é um dos livros, é um dos poucos livros que levantou essa questão do perigo da nanotecnologia como armamento, né? Então, estou mostrando aí, vocês vejam, inclusive, que é um livro que na Amazon está com um preço absurdo, né? Preço de 588 capa dura. Porque eu comprei esse livro em 2004, li em 2005, né? Eu tenho ele na minha biblioteca, mas hoje, se for comprar, está um absurdo esse livro, né? Bom, e mais dois elementos de pesquisas para esse livro, para essa obra que eu estou escrevendo, é o Our Final Invention, do James Barrat, que é um livro que trata da inteligência artificial e o final da era humana, né? E o Nano Future, que é um livro do J. Stores Hall, que trata sobre a nanotecnologia. E mais um segundo livro do Eric Deckler, onde ele detalha questões, né, e sistemas de nanotecnologia, que é o Nanosystems. Esses 3 livros também são base para esse romance que eu estou trabalhando, né? Então, eu agora vou começar a falar a vocês aquilo que eu disse que ia deixar para o final, né? Eu estou escrevendo esse livro, e as tecnologias que são, por natureza, complexas, elas acabam sendo totalitárias, né? Daí o grande perigo dessas tecnologias complexas. Então, eu estou escrevendo esse livro no Wattpad. O Wattpad, eu já fiz um vídeo aqui no canal. É uma plataforma de autores e leitores, na qual o autor pode até ir escrevendo o livro, e enquanto ele está escrevendo, recebe feedback, né, de leitores. E é isso que eu me proponho nesse vídeo, convidar, né, aqueles que se interessam. Por isso que eu deixei para o final, porque quem ficou até o final nesse vídeo tem mais possibilidade de se engajar nesse projeto. Quem tiver interesse, vá ao Wattpad, crie uma conta lá, fácil criar uma conta no Wattpad, é só um e-mail e uma senha, e você procura o livro, procura o meu perfil lá estou com o Mário Porto, procura o meu perfil e participa do livro, comenta os capítulos. Eu já estou no capítulo 10 de uma proposta de 25 capítulos, é um livro de cerca de 80 mil palavras. Então lá você pode entrar, ler o que já foi lido, comentar, sugerir, né? Participar comigo na criação desse livro, porque depois que nós terminarmos, ao final dos 25 capítulos, entende? A função do iPad termina, e aí a gente manda o livro para publicação com feedback, né, durante a criação. É uma ferramenta que auxilia muito o autor e que dá um feedback enquanto o livro está sendo escrito, né? Então eu acho que dentre os quase 14 mil seguidores que eu tenho aqui, pode ser que eu encontre 10 ou 20 que se interessem em participar desse projeto, ir lá no Wattpad, criar uma conta e me ajudar nas ideias desse livro, né? É um livro que trata do conflito transhumanismo e religião, mas que traz no seu bojo também uma conspiração, porque toda essa tecnologia, eu sempre ambiento meus livros, procuro ambientar meus livros no país. Então, eu criei umas condições para que essa tecnologia viesse a ser desenvolvida aqui, né? Uma coisa para fugir das agências, exatamente para fugir das agências de inteligência americana que querem transformar essa tecnologia em arma. Então, um cientista americano, amigo de um cientista brasileiro, traz isso para cá. Então, aí eu crio toda uma trama em torno disso, da criação dessa tecnologia, que é uma tecnologia extremamente perigosa. A nanotecnologia, que vai trazer muitos benefícios para a saúde, para a medicina, para alimentos. Ela já está sendo utilizada. Ela tem também o seu lado negro, como toda tecnologia tem, né? E, como eu disse, quanto mais complexa a tecnologia, mais totalitária as instituições necessárias para gerenciá-las, né? Então é isso. Os primeiros 10 capítulos desse livro estão prontos. Eu estou escrevendo um capítulo mais ou menos por semana. Esse livro eu comecei a escrever em fevereiro de 2020. Aí veio a pandemia, né? Outros projetos, a pandemia, fiquei um pouco com bloqueio criativo. Então, de 2020, de fevereiro de 2020 até dezembro de 2021, eu não fiz nada, eu só fiz o primeiro capítulo.
Aí, em dezembro de 21, eu me animei novamente, fiz uma revisão no primeiro capítulo, ajustei algumas coisas, e de lá para cá nós estamos em fevereiro, em março, já escrevi, depois disso, mais 9 capítulos. Estamos no capítulo 10, que é o que eu estou escrevendo atualmente. E pretendo fazer um por semana. E quero contar com a presença de alguns de vocês lá, né, comentando, sugerindo e dando encaminhamentos à trama, né. E como fazer esse feedback é muito simples. É só abrir uma conta no Wattpad e vocês vão ver lá que é comentar. Você não pode comentar no Wattpad se não abrir a conta. Você pode até ler, né, mas não pode comentar. Então é isso. Esse meu retorno é para lançar essa proposta aí de angariar um ou outro entre os 14 mil que me seguem, que estejam dispostos a sugerir, a comentar comigo esse livro. Já existem pessoas fazendo isso, eu estou com um grupo de 4 ou 5 permanentemente comentando a cada capítulo que eu publico. Então é isso, querendo ajudar o canal, né, que ficou tanto tempo parado, também você pode ajudar adquirindo alguns dos meus livros, né? Esse livro, por exemplo, Ao Sul de Guadarrama, é um dos meus livros principais, e quem quiser ajudar, entra aí na descrição, tem todos os links onde você pode obter. Então é isso, muito obrigado. Mais uma vez agradeço àqueles que tiveram preocupação com a minha ausência, e até a próxima. O próximo vídeo eu já vou entrar de novo no nosso tema principal aqui do canal, que eu vou falar sobre defesa novamente. Muito obrigado e até a próxima.